Na individual, ela tem esses requisitos aqui. Ela é só de dívidas de grande valor. Tem que ser débito inscrito em dívida ativa superiores a 15 milhões. Só que, quando a gente fala em transação tributária, essa transação tributária, ela pode abranger descontos, mas não necessariamente. Eu até grifei aqui para vocês, olha só, que as transações poderão, a critério exclusivo da PGFN, porém, isso não significa subjetividade, porque a gente tem lá o quê? As portarias que estabelecem o critério. Mas vejam que os descontos são somente quanto a débitos considerados irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Outros débitos que não sejam de difícil recuperação, a transação pode envolver parcelamento de mais de 60 meses, né, de até 84 meses, diferimento, moratória, então pode ser uma combinação. Olha, vamos fazer um parcelamento de 84 meses, mas assim, a primeira parcela eu te pago agora, e aí depois eu começo a pagar as parcelas do parcelamento depois de um ano. Então, envolve esse tipo de negociação, né? Inclusive, flexibilização ali para constrição ou alienação de bens. Às vezes, o contribuinte já tem bem ali penhorado, mas ele quer pagar o débito. Então, flexibiliza para ele liberar e vender aquele bem e poder pagar o débito. Isso é transação tributária também, né? O que mais? E outro ponto importante, né? Hoje mesmo um aluno me perguntou sobre questão de precatório, né? E aí, uma das coisas é que a Lei 9.430 de 96, que trata de compensação tributária, ela proíbe, né? Diz que é uma compensação não declarada, ou seja, a mesma coisa que não ser compensação, né? A compensação com precatórios de terceiros, tá? Então, precatórios de terceiros não servem. Porém, olha aqui, isso aqui ainda não começou a ter esse boom, mas, né, vejam só, quando eu tiver diante de débitos que sejam irrecuperáveis ou de difícil recuperação, eu consigo entrar no âmbito do desconto. Mas às vezes o contribuinte não tem um débito irrecuperável ou de difícil recuperação. Mas você pode fazer o quê? Um parcelamento sem desconto, mas utilizar precatórios para fazer de terceiro, ou seja, comprar precatório com deságio para poder fazer esse pagamento. Então, isso é algo que ainda está por vir, tá? Isso é algo que ainda não vem sendo assim implementado para eu poder falar da experiência para vocês. Mas como a gente está falando aqui da transação hoje, e inclusive das perspectivas para a gente se preparar, né? A gente está falando isso aqui, né? Se a transação não suspende a exigibilidade, dá para transacionar sobre isso? Dá para transacionar desde o momento da proposta de transação, tá? Então, assim, a transação, dependendo de como ela for, ela acaba, inclusive, suspendendo a exigibilidade sob certo ponto. Por quê? Porque se a minha transação for um parcelamento, isso suspende a exigibilidade, né? Mas em outras hipóteses, sim, dá para transacionar sobre suspensão da exigibilidade, sim. Isso na individual, tá, gente? Tudo isso que eu estou falando para vocês é na individual, ou seja, essa transação que é efetivamente transação, tá? Que é a gente avaliar qual é o desconto que eu me enquadro, né? Se eu vou usar precatório para pagar ou não, se podemos transacionar a suspensão da exigibilidade, a venda de bens, outros critérios, é a transação individual, que é o que? Para débitos acima de 15 milhões. Lá no site do Regularize tem todo o procedimento. O que você tem que fazer? Você tem que fazer uma proposta, é como se você fizesse uma proposta. Então, inclusive, você pode, naquela lista que eu mostrei, olhar as transações que já foram efetivadas para construir a sua proposta nesse caminho. Então, você faz uma proposta de transação, tá? Você encaminha essa proposta, só que você não encaminha só a proposta. Você encaminha também, que é aí que dá o trabalho, o quê? Comprovantes
para identificar essas situações aqui, a sua capacidade econômica. Por quê? Porque o que a gente estava falando é que os débitos que sejam de difícil ou irrecuperável situação é que tem desconto, tá? Então, aqueles que não sejam de difícil ou irrecuperável situação acabam não tendo desconto. Então, o que a gente tem que mostrar? Olha só os critérios que está lá na lei para tratar da irrecuperabilidade. Tempo de cobrança. Já está há muito tempo na cobrança? Né? O patrimônio do contribuinte, a liquidez das garantias, tem, né? Ou seja, a PGFN, em condições normais, ela conseguiria cobrar? Ela conseguiria receber? Se a PGFN identificar que em situações normais, sem fazer transação tributária, ela consegue atingir o patrimônio do contribuinte, ela consegue cobrar esses valores, ela não vai fazer essa transação com desconto, tá? Então, você tem que mostrar com a documentação do contribuinte que existe uma série de elementos que vão dificultar a PGFN de receber esses valores. E que você, contribuinte, ou seu contribuinte, não teria condições, por isso todo esse histórico de parcelamentos, né, tempo de cobrança, quais são as execuções, qual é o patrimônio do contribuinte, qual é a folha de salário, aí vem a questão da situação econômica, quanto de faturamento que ele tem tido, qual o patrimônio dele, quanto de folha de salários que ele paga por mês, qual é a dívida dele com os fornecedores, para mostrar que ele não tem condições de pagar. Então, fazer esse levantamento documental é algo trabalhoso. Por isso que eu falei, quanto maior for a empresa, quanto mais matrizes e filiais tiver, mais folha de pagamento tiver e tudo mais trabalho vai dar. Portanto, maior o seu honorário inicial e também pode ser maior o seu honorário de êxito, né? Se está sujeita a uma consolidação, não pode ser até parecido, mas não é exatamente igual à consolidação, não. Por quê? Tá? Porque você vai ter a prévia do fisco. Então, como é que vai ser essa consolidação? Você já vai ter todos os valores. Minha dívida é de 20 milhões de reais. E eu quero parcelar desse jeito. Então, antes, veja, não é depois, antes de você assinar o termo de adesão, o fisco concorda. Então, ela dá uma maior segurança nesse sentido. Eu tenho antes a anuência do fisco. Ele fala assim: não, só vou te dar desconto de 10%. Não, eu vou te dar desconto de 20%. E aí você concorda ou não. Então, você tem o prazo de 30 dias para assinar esse termo. Quando você assina esse termo, é como se fosse, entre aspas, né? Essa consolidação. Tá feita a transação. Quando você assina esse termo, aí é que considera que você confessou o débito, aí é que interrompe a prescrição do crédito tributário, tá? Inclusive, nos termos aqui da legislação, consta, né, como um dos efeitos aqui, olha só, que a confissão, que, olha só a proposta não é, tá? Mas quando você assina, tá? É o que ele tá falando assim. Quando a PGFN aceita e o contribuinte assina, aí temos uma confissão irretratável, aí ele tem que renunciar a todos os direitos, e aí ele tem o quê? Que desistir dos processos, tá? E tem um prazo lá, né, para desistir, eu não pus aqui qual é o prazo para ele desistir desses processos e provar que ele desistiu desses processos todos. Por quê? Porque se ele não desistiu dos processos, você tem uma rescisão dessa transação tributária, tá bom? Mas aqui fica a mesma observação. Vamos dizer que um contribuinte, que esse contribuinte ele tenha feito uma transação tributária e depois ele descobriu que aquilo era indevido. O tributo era inconstitucional. Sei lá, ele tinha uma transação aí de um tributo federal, né?
e ele vinha pagando lá, né? Fez a transação e começou a pagar, e depois veio um advogado e falou para ele: não, mas isso aqui está sendo julgado inconstitucional pelo STF, ilegal pelo STJ, então, portanto, você não tinha esse débito. Vejam só, por mais que esse termo de transação seja lá, conste, isso aqui é irrenunciável, isso aqui é irrevogável, mas nós já temos decisão do STJ em repetitivo de controvérsia, que num parcelamento, quando você faz um parcelamento de alguma coisa que já estava prescrito, de alguma coisa que era inconstitucional, que era ilegal, você não tem como abrir mão da legalidade, né? É um direito indisponível. Então, a mesma coisa aqui com a transação tributária, tá? Né? Nesses casos aqui, mesmo assim, você aí pode, né? Se o fisco não quiser aquilo lá, você vai discutir judicialmente, falar: não, eu assinei essa transação aqui, mas foi por engano e, portanto, eu quero rever o meu débito, porque isso aqui é inconstitucional, porque isso aqui é ilegal, tá? Se a gente for considerar os precedentes do STJ, inclusive em repetitivo, nos casos de transação, de parcelamento, nós vamos chegar à conclusão de que aqui para transação é a mesma ideia que se aplica, tá? Inclusive, aqui é a questão. A Aline está até perguntando aqui. Se houver uma execução fiscal em curso, já muito antiga, e com bem penhorado, ainda assim pode ser considerado crédito irrecuperável ou de difícil recuperação? Dependendo da situação, sim. Por quê? Mas bem antiga mesmo. Sabe quanto tempo? 15 anos. Eu não coloquei aqui no slide, mas se você for consultar na legislação aqui, ela vai dizer que são considerados irrecuperáveis execução fiscal que está aí há 15 anos parada, por exemplo, tá? Ou que está parada há 10 anos e sem penhora, tá? Então, você tem previsto os débitos irrecuperáveis, estão até previstos na legislação. E o de difícil recuperação, você vai mostrar o quê? Com a sua argumentação. Porque se essa execução está parada há tanto tempo, apesar de um débito penhorado, é porque tem uma controvérsia ali em cima disso. Qual é essa controvérsia? Qual é a chance de êxito do fisco? Tá? Então, o fisco vai considerar tudo isso e você vai convencê-lo de que ele vai demorar 50 anos para receber isso aí. Então, vale a pena fazer a transação com você, tá? Então, o de difícil recuperação, você pode convencê-lo nesse sentido, tá bom? Então, isso aqui que a gente estava falando era da transação individual, tá? Da transação individual que nós estávamos mencionando aqui. Inclusive, o Jess está perguntando, olha, não está previsto na lei, mas o Jess está perguntando aqui. Olha só, e posso utilizar, já que eu posso utilizar precatórios federais próprios ou de terceiros para amortizar o saldo devedor transacionado, será que eu posso utilizar débito, crédito, melhor dizendo, de PIS e COFINS já transitado em julgado, mas ainda não habilitado na Receita Federal? Na minha opinião, sim, Jess. Se eu tivesse um crédito dessa natureza, eu colocaria ele aqui no âmbito da minha transação individual. Por quê? Porque a transação individual, ela tem essa maior flexibilidade, né? Ela envolve, então, essas flexibilizações de regra, diferimento, parcelamento, utilização de precatório. Se o precatório, que é uma coisa que eu levaria anos para receber, e até de terceiro eu posso utilizar, então eu colocaria na minha proposta esses créditos, sim, tá? Então, vejam só, na transação individual é uma proposta. Se a Receita vai aceitar, são outros 500. Mas que, ao meu ver, ele se enquadraria, né? Já que até o precatório está enquadrado, eu me enquadraria ali, eu colocaria nessa proposta, sim, tá bom? Agora, então, isso aqui é na transação individual. Na transação individual, então, lembrando, débitos acima de 15 milhões, se ele for difícil ou irrecuperável situação, você pode negociar descontos nas multas e nos juros,
tá? Deem uma olhadinha lá naquele painel que eu mostrei, tá? Quem não assistiu o início da aula, depois assiste, que eu mostrei que pelo Regularize você consegue encontrar transações, os termos de transações individuais já efetuados, tá bom? E aí você pode olhar quais foram os descontos e pensar, ver lá como parâmetro para fazer a sua proposta de transação individual, que é uma negociação efetivamente e não tem prazo para acabar, continua aberta aí, tá? Não tem prazo definido.